Fala galera do Puro e Simples, tudo bem com vocês? A gente tá muito feliz aqui de receber o Marquinho, a gente ama demais ele e hoje é um dia muito especial, mas antes disso eu quero te pedir que você nos siga em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, tudo sempre com um podcast Puro e Simples. Seja muito bem-vindo. Essa mesa a gente vai falar o que Jesus tem feito aqui através de nós, lembrando que você tem sempre um espaço para você se assentar. Sua cadeira está aqui, Sua cadeira está aqui. E aí, minha hostress? E aí, tudo bom, pessoal? Tudo bem? Tudo bom, Marquinhos? Tudo é um ótimo. prazer ter você aqui com a gente. Tô muito feliz. A gente estava conversando já um pouquinho antes de começarmos a gravar. E a gente estava lembrando de muitas histórias que a gente tem em comum, né? O Marquinhos foi meu primeiro líder de PG. E quão bom foi ter você aqui para me apontar o caminho numa nova estação da minha vida, assim, que eu tava numa transição, né, de igreja, e fico muito feliz de o Senhor ter colocado você na minha vida, assim, foi um grande diferencial, Marquinhos, muito obrigada. Deixa ele se apresentar um pouquinho, né, também. Quem é você, Marquinhos? Por favor, se apresente. Meu nome é Marcos, né? Não sou Marquinhos. Vulgo Marquinhos. Vulgo Marquinhos. Eu sou líder de PG lá da CN há 10 anos. Pouquinho. Casado com a Ariane, minha esposa maravilhosa. Pai do Bernardo e do Gustavo, filho de Deus e herdeiro do Altíssimo. Ô, glória! Isso foi. Eita, Foi o maior cargo, né? Mas foi o maior cargo. Foi a maior patente. E a Ele gente vai- jogou agora na mesa a maior patente dele. Mais pra frente aí te Filho do explica. Altíssimo. Herdeiro do Altíssimo. O que é que isso quer dizer na nossa vida? Isso. Pronto, Eu já acho que- começou, já. Vou ficar calado, pode falar agora. O que é que isso quer dizer, Marquinhos? Isso quer dizer que essa é a nossa principal identidade. Glória a Deus. Né? Isso foi algo que eu aprendi. Fala só mais um pouquinho mais perto, Marquinhos. Foi Sei que a sua algo voz que é eu- potente. Mas... Pra não quebrar o microfone. Foi algo que, assim, eu tenho 33 anos e eu aprendi aos 32, que eu fiz aniversário esse mês passado. Então, foi algo que aprendi no final do ano passado, a gente vai falar um pouco mais disso, Sim. que a gente sempre fala, eu sou filho de Deus, mas eu tomei posse disso, realmente entender o que é ser filho e herdeiro, principalmente, no final do ano passado, quando eu entendi o que era essa palavra herdeiro. Né? Porque já entrando aqui, né? Foi logo Não, é isso. Vou falar logo aqui, eu fiz o Renovo, né? Um programa que tem lá em Minas Gerais, e lá fui tratado em várias áreas, e uma área era essa, da identidade em si. Eu sempre falava que eu era filho de O Deus. Renovo, só explicando pra quem não sabe, né? O Renovo, o que era o Renovo? Era um programa que é um retiro mesmo, espiritual, né? organizado para uma igreja específica ou não? Se eu não me engano, é pela Lagoinha mesmo. Certo. Que é Zenete, É né? da Tem Zenete, mais... pastora Zenete. A liderança geral é da pastora Zenete, e quem coordena o Renovo é a pastora Deise, que eu agradeço do fundo do meu coração, que foi ela que me levou para lá. Mas em relação à questão da identidade, que foi tratado muito lá, essa questão do herdeiro, né? Que o mundo, ele desvirtuou essa palavra. Assim, eu não gostava dessa palavra. Uhum. Eu não gostava de ser chamado de herdeiro, porque meu pai tem empresa, a gente tem uma certa condição, e eu não gostava de ser visto como o filho de papai, o herdeiro que ganhou tudo de mão beijada. São coisas que o mundo coloca, né? Tornou pejorativo, né? Tornou pejorativo. E quando eu me encontrei na palavra, né, que eu sou herdeiro, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Jesus. Herdeiro e co-herdeiro com Exatamente. E eu entendi o verdadeiro significado da salvação pela graça. Eu não precisei fazer nada para ter aquilo. Eu realmente não precisei. Eu ganhei de mão beijada. Sim. E é essa a definição. E ser herdeiro é muito bom. Principalmente herdeiro de Deus. Aquela musiquinha, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Sim. Então, todas as bênçãos, continuando a música, de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Quando eu entendi isso, eu deixei de ser o outro filho que não é o pródigo, né? O filho que ficou mais dentro que velho, ficou. né? E eu tinha
eu tinha essa convicção que eu estava bem. Lidero o PG há 10 anos, sou co-líder do JDL, vou para a igreja toda semana, tenho minha família, não faço nada de errado. Então não mato, não faço nada de errado. Nunca fui preso, alguma coisa nesse sentido que a gente julga muito ruim, né? Isso, né? Que a gente considera pecado, assim, os pecados, né? Mas tem os pecados que estão escondidos ali, né? E eu tinha um pecado da falsa humildade, que eu entendi isso lá no Renovo. Eu me achava humilde, porque outra coisa que a gente vai falar aqui... Eu me achava humilde, é ótimo, né? Eu me achava humilde. Por quê? Porque outra coisa que a gente vai falar aqui, eu sou bastante tímido, então eu não gosto de estar na frente da câmera, eu não gosto de estar no púlpito, eu não gosto de estar à frente das coisas, eu gosto de estar nos bastidores. Então eu achava que isso era uma humildade, assim, eu sou humilde porque eu não quero aparecer, né? Então foi algo que foi tratado também lá no Renovo, que eu tinha essa ideia que eu sou filho de Deus, mas eu fico aqui fazendo as coisas, fazendo a obra, eu não preciso estar à frente. E Deus tinha muito mais para mim do que simplesmente estar nos bastidores ali. Ele tinha um chamado verdadeiro para mim, que eu, por ter essa timidez e por querer me esconder, fui enterrando. Isso acabava sendo uma muleta, né? Assim, tipo, não, eu sou tímido, eu gosto de estar nos bastidores, eu gosto disso. E aí eu acabo não tomando posse do que realmente eu poderia, né, estar fazendo. Eu acho que tem dois lados disso, né? O cara que é tímido e faz isso para se proteger, de certa forma, e o cara que tem medo de se perder nesse lugar e também faz isso para se proteger, né? Tipo assim, talvez se eu subir lá, eu vou, sei lá, vou me tornar vaidoso por estar sendo visto, estar sendo admirado, estar como referência e tal. Aí o cara não. Quando, na verdade, quem protege nosso coração é Deus, né? Quando a gente coloca o nosso coração no lugar certo, é Ele quem protege, é Ele que faz, porque nós somos herdeiros, nós somos filhos. Exatamente. Mas continua, Marquinhos. Então, a questão entrando agora mais na parte da timidez, né? A questão da timidez, o Espírito Santo falou isso para mim no Renovo, no final do ano passado. Me lembrou um acontecimento que teve comigo quando eu era criança, que eu sempre contava brincando, assim. Foi algo engraçado, vocês vão rir. E eu cantava brincando, mas quando eu cheguei lá na frente da pessoa que me acompanhava, quando eu fui contar isso como se fosse uma piada, eu comecei a chorar. Então, assim, o Espírito Santo me mostrou que ali foi a raiz da minha timidez. Que foi quando eu tava... só os crentes das antigas vão lembrar da igreja Peniel aqui. Eu me batizei na Peniel. Eu não conheço, não. Eu me batizei. 20 anos de crente, passou pela Peniel. Então, eu era tão tímido que eu fazia parte do coral. Olha só, eu não tinha esse problema. Então, eu era do coralzinho lá. Sim. Tinha meus 7, 8 anos, botava a roupinha lá do coral. Fiz teatro lá com meus amiguinhos lá na época. Fazia tudo. Mas teve uma vez que ia ser o Dia das Crianças e pediram que eu contasse um testemunho, algo que aconteceu comigo quando eu tinha 3 anos. Eu tinha uns 7, 8 nessa época. Sim. E aí eu passei a semana ensaiando. Chegar lá, vou falar assim, tal. E aí cheguei lá, participei do coral, cantei. Agora eu vou chamar o Marquinho para dar o testemunho aqui, Dia das Crianças. Era Marquinhos nessa época. Ali era o Marquinhozinho, né? Marquinhozinho. E aí... meus pais subiram lá para ficar do meu lado, né? E a primeira coisa que eu falei foi: quando eu era criança, eu tinha 8 anos, e aí a igreja toda riu. Normal, eu não me toquei do que eu tava falando. Eu fui me tocar disso, por que a igreja riu de mim? Acho que eu tinha uns 15, 16 anos depois. Pai, que besteira, né? Mas aquilo me travou. Caramba, na mesma hora não saiu uma rompeu da minha boca. Sim. Eu me escondi na sala da minha mãe e meu pai teve que dar o testemunho. Então foi algo que realmente eu falava brincando. Mas quando chegou no Renovo, que eu fui falar do mesmo jeito, eu me emocionei na hora que eu entendi. Eu tô segurando aqui também. Segure não, pode deixar lá, que foi ali a raiz da timidez. Sim. E o resto da minha vida toda, assim, eu não queria apresentar trabalho na escola. Sim. Minha mão ficava suada se a professora chamasse meu nome, alguma coisa assim.
E foi num lugar de, teoricamente, proteção, né? Porque você Exatamente. estava ali na igreja, então talvez um lugar que a gente não imaginasse passar por algo, né? Teoricamente, um ambiente seguro, mas que... E o mais estranho, assim, da situação, entre aspas, só que a gente entende porque aconteceu quando você era muito criança, é que o intuito da igreja não foi humilhar, né? Não foi. Simplesmente foi uma frase que, tipo assim, caramba, ele tem 7 anos, Que tá falando de quando ele fofinho, era né? criança. Fofinho, foi engraçado, entendeu? Só que Mas, assim, na minha Pegou cabeça, errado, né? Que eu narrativa criança virou, lá, né? Eu não narrativa entendi, virou. criança não entendi. E entrou no coração mesmo, assim. A gente não tinha não como escolhe muito, blindar, né? Principalmente criança, a gente não tem Não muito... tem como blindar Mas, isso tipo, aí. Marquinhos, antes do Renovo, tu associava a isso? Não. Não fazia Eu ideia, contava né? como se fosse piada. Rapaz, quando eu era criança, pai, ficava rindo. E nem era aquela piada também pra tirar o foco do problema, não. Realmente era Não, piada. foi algo que aconteceu comigo. Caramba, bicho. Não tinha consciência, né? Que isso era a raiz do problema. Não. E aí eu entendi que... aí a minha mente racional, né? Entendia que a timidez era um problema. Eu vou começar a trabalhar isso. Eu comecei a treinar na faculdade, o professor fazia uma pergunta, eu tentava me forçar a falar alguma coisa. Tentava me forçar. A apresentação, me preparava para poder falar bem e tal. Mas mesmo assim, a timidez sempre lá. Era algo que sempre batia na tua porta, né? Assim, era o fantasma do Marquinhos, era a timidez. Então sempre eu tinha esse problema, essa dificuldade. Fui trabalhar lá na Disney, né? Não vou falar um ano, não. Não precisa expor. Anos, né? Há X anos. Há X anos atrás muito foi tempo para trabalhar. Foi trabalhar na Disney. E quando eu cheguei lá, no primeiro dia me deram um Mas papel. por que tu foi? Foi algo que... Foi algo que eu quis fazer intercâmbio mesmo. E assim, foi algo até mesmo meio assim, que a primeira coisa que eu fiz pra mim mesmo, assim, a faculdade eu não sabia muito o que eu queria fazer e tal. Não, agora trabalhar lá, morar fora, ter minha responsabilidade e tal. É isso que eu quero, né? Isso eu quero. Então foi algo que eu fiz pra mim, por mim mesmo, assim. E eu fui. No primeiro dia lá no treinamento, a treinadora lá passou um papelzinho assim, aí decora esse discurso aqui, que amanhã você vai ter que apresentar para 300 pessoas aqui. Que era um discurso de segurança tranquilo. do brinquedo lá, da atração, Sim. atração da Pequena Sereia. Olha, Então tinha todo um discurso lá de segurança. E aí eu peguei esse papel e tal, cheguei em casa e esqueci, eu perdi o papel. Aí, meu Deus do céu, e agora? Aí, graças a Deus, no dia seguinte, um chinês foi lá na primeiro, falou tudo, eu fiquei só aqui memorizando e tal. E aí, depois eu consegui falar. E ali... e depois repetiu isso todo dia. Todo dia, 17 vezes por dia. Meu Deus. Eu sei decorado até hoje. No final desse episódio, a gente vai Vai ser fazer... o fechamento do Vai ser a episódio. chamada do episódio. Uma chamada profética, né? Deus vai te levar você como criança na presença dele. Aí, ó. Pronto. Pega essa da Pequena Sereia. Pronto, toma. Você é o linguado, o Sebastião. Não, eu sou a Pequena Sereia. Aí eu já não lembro, mas tudo bem. Pois é, então lá pra mim era tranquilo, porque era um negócio decorado e como eu falei aqui antes nos bastidores, eu virava literalmente um personagem da Disney lá, porque Sim. eu tava lá, ninguém ia ver mais aquele pessoal, beleza. Quando eu voltei, eu comecei a dar aula de inglês. Sim. Que eu tinha terminado o curso, fui trabalhar e a coordenadora gostava de me dizer, quando você voltar, você tem emprego garantido aqui. Isso tu tinha uns 20 anos, mais ou menos, Tinha né? Marquinhos? 18. Acabado de fazer 18. Caramba. Eu fiz a entrevista de emprego com 17, lá pra Disney. Então voltei ainda com 18, comecei a dar aula de inglês. E depois, mais pra frente, quando eu comecei a liderar PG, Deus me trouxe à memória como eram as aulas de inglês. Era exatamente o PG, era um círculo... Sim. Eu levando o tema, que era mais de discussão e tal, e o pessoal, e eu tendo que fazer o pessoal debater e falar, né? E aí, isso casa até um pouco com o que eu preguei lá no acampamento, que o propósito, o seu propósito, o seu chamado, ele vai te A acompanhando sua vida inteira. até o dia que você começa a caminhar no seu propósito. Deus não tira, ele substitui, né? Ele Exatamente. pega aquilo que... Isso aqui foi um dia uma vergonha, vai virar a sua força, né? Exatamente. Então,
Muito forte. Assim, se você não sabe o que é o seu propósito, comece a prestar atenção nas coisas que aconteceram com você, no caminho que você está caminhando, no caminho que você está andando, trilhando, que tudo isso, né, coopera para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Sim. Então, tá ligado. Então, a questão... Isso tudo me trouxe até hoje estar aqui, porque se dependesse de mim, eu não estaria. Não estaria com um microfone do tamanho da minha cabeça aqui. O microfone é maior do que a câmera. Então, é propósito. Então, comecei a dar aula de inglês. Dei aula de inglês por 6, 7 anos. E comecei a liderar PG. Sim. Na época, eu fui pro primeiro acampamento do JDL. Cheguei lá com... JDL, Jovens do Litoral, e Jovens da na nossa... época acho que era alta voltagem, né? Não, era tudo JDL. Tudo era JDL. Então, JDL, se você não sabe, são os jovens da Comunidade das Nações, né? O grupo de jovens de Comunidade das Nações. Exatamente. E esse primeiro acampamento tinha o meu irmão, Isaac, que tava com, sei lá, 10 anos. E tinha gente de 50, e era tudo jovens do litoral. Era de 0 a 100 anos você é jovem. Você é jovem, exatamente. Então... E lá tinha as equipes, eu fiquei com a equipe vermelha lá e um monte de criancinha lá de 12, 13, 14 anos. Na época, o Lipe, o Josh, esse pessoal tudinho. Tudo na minha equipe vermelha. Quando acabou, o pastor chegou, tá vendo a equipe vermelha? É o seu PG, você vai ser líder. Foi assim que eu virei líder de PG. Ai, que ótimo. Desse jeito. Né? Então, comecei a liderar PG e tudo isso, Deus falando, ó, me preparando para o meu propósito, né? Mas tu já tinha consciência nessa época do que era o teu propósito? Não, do que Deus tinha te chamado? Eu tinha consciência de que eu tentar quebrar minha timidez de alguma forma, as aulas de inglês que eu dava tinham levado até ali. Até a liderança do PG. Tu não sabia mais. Eu não sabia o que era meu chamado, o que era propósito, nem nada. Aí que entra a pastora Daisy lá do Renovo. Isso demos um salto aqui de 10 anos? Tem 10 anos que eu ainda lidero PG. Não, então, mas de onde começou até a parte do Renovo? 10 anos. A parte do Renovo, sim, mas a parte da pastora Daisy veio um pouquinho antes. Ela... Tá dando certo aí? Tá tudo certo. Pode continuar. Nosso backstage aqui. A pastora Daisy, ela tratou meus pais numa questão deles há uns anos, assim, eu tô 7 anos de casado, então isso tem uns 6 anos atrás. E aí ela veio pra cá porque ela precisava tratar não só meus pais, mas com uma família. A pastora Daisy é daqui não? Ela é de fora? Não, é lá de Minas Gerais. Certo. Então ela veio pra cá, a gente teve um momento numa casa na serra que a gente tem lá, e lá ela falou que o meu chamado era pastoral. Eu tinha um chamado pastoral. E aí o frio na espinha. Aí eu, igual o Moisés, como se eu não sei nem falar, né? Como se eu não falo em público. Eu não chamado é uma pregação que você poderia escrever, Marquinhos? Tudo a ver contigo. E o mais engraçado é que ele falou assim, como se eu não sei falar. E aí, nessa fala, a gente lembra da raiz, né? Porque foi justamente em uma fala que ele teve o ser travado naquilo. Então, essa crença limitante dele aí foi desde aquela época. Justamente, não sei falar. Exatamente. Porque senão alguém pode rir, né? Alguma coisa nesse sentido. Medo assim. de ser julgado. E então, ela falou, você tem chamado pastoral e você tem que ir lá pro Renovo. Aí eu, amém. Beleza, anotei. Eu anoto todos que falam sobre mim, eu anoto. Deixei lá. Ela voltou para Minas Gerais e tudo. Passaram-se 5 anos. Eu continuando liderando o PG, servindo na igreja e tal. Seguiu. Eu chamado pastoral. O que é que eu vou fazer? Seguir minha vida. Então, ano passado teve o Modeladas. Sim. Ela foi uma das pastoras convidadas na conferência de mulheres e tal. E ela veio e ela disse que queria, porque queria ter um momento de novo com a família. E, assim, ela ia almoçar com meus pais e a gente, não, vamos lá, vai só com meu pai e minha mãe e tal. E desse tá bom. Aí ela, não, eu quero com o Marquinho e o Isaac e todo mundo na mesa. E aí a gente marcou, no mesmo dia que no almoço a gente não podia ir, marcou o jantar. E lá no jantar ela falou a mesma coisa, ó,
você tem um chamado pastoral. E o que é que você está esperando? Aí tu... O que é que você está esperando? Não né? Esperando a minha timidez Você passar. tem que ir pro renovo. Tem que ir lá pro renovo. Aí eu fiquei, caraca, essa mulher tá há 5 anos com isso na cabeça. Ela não Não esqueceu. é possível. Ela não esqueceu isso aí. Então tem algum mistério aí, eu tenho que ir. Isso Mas foi... tu tinha esquecido ou não? Tava anotado. Ou sim, não ou em esqueci, algum não. momento isso estava na tua cabeça assim? Não, eu Tu só pensava tava querendo assim, eu esconder. tenho que estudar mais. Entendi. E em algum momento vai acontecer. Só isso. Mas, sei lá, falar em público, essas coisas, tinha que destravar muita coisa. Então, isso foi em novembro, o renovo já era dezembro do ano passado. E aí se ela tá há 5 anos com isso na cabeça, é porque eu tenho que ir pra esse negócio. Tem mistério aí, É, tem mistério. aí eu me organizei com a Ariane e tudo, e a gente foi. E eu fui pra lá. Foram vocês dois juntos ou só? Não, só você? eu. A Ariane ficou. A Ariane é a esposa do Marquinhos, Sim, né? É minha linda. E aí, tô até aqui com um caderninho do Renovo aqui, que eu não, tudo que eu anotei lá, o caderno tá todo riscado. E lá, para quem não conhece o Renovo, é a Estância Paraíso, é um retiro lá de 8 dias, onde você chega no primeiro dia, você entrega seu celular, e é você e Deus o resto dos dias tudo lá, em ministração e dinâmica e aconselhamento, o tempo todo. E foi um momento maravilhoso lá, onde Deus realmente tratou várias coisas da minha vida e realmente afirmou o chamado. E foi a partir daí o momento em que eu deixei do propósito andar do meu lado, que eu comecei a andar em cima do propósito. Tanto que comecei a pregar. Né? E já estou aqui falando. Já Então, tá foi caminhando. rápido. Estão me chamando é porque Deus quer que eu seja tratado nisso e que eu continue. Inclusive, no primeiro dia lá do Renovo, chegou a noite, ia ter não ia ter a palavra, mas ia ter um momento em que dividiram-se em 4 grupos. E aí foi até a pastora Deise que fez esse momento. Ela disse, cada grupo escolhe uma pessoa aí para organizar, para liderar, e no final essa pessoa vai falar sobre o que vocês estudaram. Aí ela deu um estudo lá, como se fosse um PG mesmo, estudo sobre arrependimento e tudo. E ela falou assim, cada grupo escolhe o seu. Opa, vou escolher alguém aqui para poder falar. Aí ela foi, qual o seu grupo? A pessoa, não, fulaninho, tá certo. O seu fulano, o seu fulano. Aí ela veio na minha direção. Ela vai escolher, ela que vai me escolher. Aí quando ela chegou, Marcos, você que vai falar. Meu Deus. E ela não te conhecia. Ela não intimamente, assim, ela não Sim. sabia dessa questão da timidez nem nada. Ela disse, Marcos, eu quero que você fale. Aí eu, tá certo. E aí foi o princípio, né? De começar a tirar essas amarras aí, no primeiro dia, ó. Sim. E eram 80 pessoas, né? 4 grupos lá de 20 pessoas, um PGzão lá. E eu anotei aqui um monte de coisa que cada um disse, sumarizei lá tudo e falei alguma coisa lá. Eu nem lembro, mas deu certo. Ela disse que foi bom, muito bom e tal. Todo mundo aplaudiu, foi legal. Ok. Então foi um princípio de quebrar essa questão da timidez, né? E aí tem muitas outras coisas que aconteceram lá no Renault, se a gente for ficar falando aqui, mas... Parte 2, com o Marquinhos. Mas a questão que selou a questão da timidez, eu tenho até aqui o papelzinho, foi uma dinâmica que foi feito lá. Não pode dar spoiler da dinâmica, porque Não. vai que a gente Eu quero ir participa. também. vou dar. Me desculpem, irei dar. Essa dinâmica, inclusive, eu trouxe pro acampamento, pro então devocional tá tudo do bem. acampamento. Então o pessoal vai saber quem foi pro acampamento do Jota, né? Então, a dinâmica era o seguinte, era até a pastora Ana Kelly, o nome dela. Ela fez uma ministração sobre o caráter cristão. Explicou um monte de coisa e tal, e no final fez a dinâmica. Ela deu uma folha, acho que tinha 24 tópicos, 24 características do cristão. 20, tal. E ela pegou esses 24, tirou várias xerox, cortou vários papeizinhos desse, para ter mais de uma, Sim. botou num Potinho. baldezinho, num potinho lá, e disse, cada um vai tirar o seu, e o que tiver aí é o que o Espírito Santo quer tratar em você.
Rapaz. Simplesmente. Simplesmente. Eu lembro que quando chegou na minha vez, eu fui com a minha mão, eu fui com meus olhos num papel e minha mão na última hora pegou do lado. Mexeu assim, eu, olhando pro papel, peguei do lado. E aí, quando eu peguei o papelzinho, tá aqui ele, ó. Eu guardei. O cristão é sujeito à perseguição. E tem um monte de versículo embaixo pra você estudar depois. Sim. E na hora eu olhei assim, meu Deus do céu, tudo que eu quero é me esconder. E aqui tá dizendo que o cristão é sujeito à perseguição. E na hora ela falava, você tirou qual? Aí, o cristão não é preguiçoso. Aí 2, 3 tiravam a mesma coisa. Uhum. Não sei o quê. Aí cada um tinha que falar alguma coisa. Sempre tinha uns 2 ou 3 que tiravam a mesma coisa. E quando alguém quer mais falar, nessa hora eu já tava mais, tem que começar a falar, né? Não, eu quero falar disso aqui e tal. Não, o meu saiu que o cristão é sujeito à perseguição. Aí o pessoal tem que... Vixi, né? E aí eu falei que justamente isso, que eu tenho medo de falar em público e ser perseguido, de eu falar algo errado, um versículo errado, ou falar alguma heresia e ser perseguido até pelos próprios cristãos. Então, e aí um irmãozinho lá mineiro falou assim, eita irmão, o senhor foi profético mesmo, viu? Só você tirou esse. Só você tirou esse. E aí foi assim, Deus falando mesmo, de todas as formas lá comigo. E né? aí tu tava sendo perseguido talvez até pelo teu próprio medo, né? Tu tava... São tantos, sei lá, fantasmas que talvez te acompanhavam no sentido de querer atrapalhar o teu propósito. Enfim, a gente entende hoje que tudo que aconteceu, né, ao longo da tua vida, como você falou assim, ao longo de toda a minha vida, o Senhor me mostrava onde é que eu deveria estar, como eu deveria estar. E isso e outras coisas, e por conta do teu medo ou pelo que aconteceu, tu não conseguia olhar, né, pro teu propósito. Era como se tivessem várias cortinas assim que não te faziam enxergar. E aos poucos essas cortinas foram saindo. Foram caindo, exatamente. E aí, e lá no Renovo, teve uma outra ministração mais pra frente, justamente sobre o filho pródigo, né? E ali... E, gente, todo mundo que é crente já escutou a ministração do filho pródigo. Não é possível. Infinitas vezes. Pelo menos umas 10 vezes no ano você já escutava. Sim. Então, e aí o pastor... E a questão do Renovo é isso. São palavras simples, mas numa profundidade tão grande. Coisas que você, como crente, já escutou 20 vezes, mas você nunca parou para meditar naquilo. Sim. E lá você tira um tempo, 8 dias, onde você realmente vai meditar naquela palavra, naquelas pregações e tudo. Então entra de um jeito diferente. E aí um pastor, ele foi pregar sobre o filho pródigo. Lá vai de novo, né? E aí ele falou, né? Qual dos dois sabia que era filho? Qual dos dois sabia que era filho? O que saiu de casa ou o que ficou em casa? É o que saiu. O que saiu. Porque ele sabia que ele tinha pra onde voltar. Ele sabia que ele era filho e herdeiro, que Sim. ele diz, me dá parte da minha herança. Sim. Então ele sabia, a identidade dele era firmada. Ele queria fazer as coisas erradas dele, mas ele sabia quem era o pai dele e que ele podia voltar. E já o que estava dentro de casa, ele não tinha esse pensamento de filho e de herdeiro, ele tinha um pensamento de servo somente. Sim. E aí no final isso me pegou, né? Eu disse, cara, a minha falsa humildade é porque eu sou um ótimo servo. Nossa. Eu pensava assim, eu sou um servo maravilhoso, porque eu tô liderando, eu tô servindo, mas eu não tinha esse relacionamento de filho, muito menos de herdeiro. Então eu não tinha essa identidade firmada. E assim, eu aceitei Jesus com 7 anos, fui batizado no Espírito Santo com 9, fui batizado nas águas, sei lá, acho que tinha 12, mas só fui entender essas coisas que seriam básicas, digamos assim, basilares, com 32. 20 anos depois. 20 anos, entendeu? Porque, assim, na verdade, não sei por quê. Aconteceu assim. Porque Deus quis, né? Dessa maneira. Então, eu entendi, e aí no final, o pastor pedia para você escrever uma carta para você mesmo. Né? E eu tenho essa carta aqui anotada, que tá aqui.
Eu quero ler para vocês, eu nunca li para ninguém. Isso aqui Rapaz, só Meu para a Deus. Ariane. Meu Deus. Se eu não chorar, Amém. vai dar certo. Eu já Se tô eu quase não chorando. chorar. E no final, assim, no final dessa pregação eu pedi a Deus, Senhor, eu não quero esquecer. Eu anotava tudo, porque eu não queria esquecer o que eu estava vivendo ali. E aí o Espírito Santo falou que essa palavra de ser filho e herdeiro eu não ia esquecer por causa de um detalhe. Eu vou ler aqui. Estância Paraíso, né? Cartinha. Tem que ter a data, né? Data 7/12/23. E aí eu aprendi que eu era filho e comecei como meu pai amado. Muito obrigado por ter me gerado. Muito obrigado por me amar, por cuidar de mim. Muito obrigado por acreditar em mim, mesmo eu não acreditando. Me perdoa porque até hoje, 32 anos, eu ainda não havia entendido que tudo que é seu é meu também. Me perdoa, pois eu não achava que podia ser seu filho. Eu apenas falava que era. Mas nunca me senti digno ou merecedor. Me via apenas como servo e achava que por cooperar na obra, que por servir a ti era o suficiente. Tinha orgulho na minha suposta retidão. Julgava que eu não tinha pecado. Eu vivia uma falsa humildade. Me perdoa, pois essa falsa humildade, esse sentimento de autopreservação, me fez adiar o meu chamado e tudo aquilo que tu tens preparado para mim. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou seu filho. O medo não me segura mais. Eu te amo, pois você me libertou. Do filho que estava perdido na sua casa. Vou chorar porque tá chorando. E aí, quando eu estava escrevendo isso... Eu posso dar uma saída ali. E quando eu estava escrevendo isso, eu falava, Senhor, eu não quero me esquecer disso. Eu não quero me esquecer disso. E aí, quando eu fui assinar o meu nome, meu pai é Marcos Antônio Nunes Bezerra. E eu sou Marcos Antônio Nunes Bezerra, filho. Então, eu anotei aqui, ó, Marcos Filho. Todo mundo me chama de Marcos Filho. E eu não me enxergava como filho. Entendeu? Magno Filho, tá tudo bem? Tá tudo Tá bem. filho também, irmão? Sou. Amém. Bebe água. Meu E Deus. aí? Pra você que está nos escutando somente, tá todo mundo chorando na mesa. Então, quando eu anotei isso, né? E quando eu fui assinar, eu sou filho, tá no meu nome a vida toda. E eu nunca entendi isso. Tá no meu nome. Então Deus falou, você não vai esquecer, porque toda vez que você assinar, você vai estar chancelando que você é meu filho. Amém. Que tá na minha assinatura. Amém. Entendeu? Então esse foi já pro final do renovo lá, que eu ficava desde o primeiro dia, eu quero ter um encontro contigo, quero ter um encontro. E eu vi o pessoal quebrantando lá na frente e tal, e eu nada ali. Aí essa palavra aqui começou, né, a destravar essas coisas, né, essa questão do filho, do herdeiro. E foi maravilhoso esse dia, assim. Olhar para a pastora Deise lá, eu falei isso aqui para ela, ela me abraçou, a gente chorou junto lá também. E isso ainda foi na quinta-feira, ainda teve a sexta e o sábado. Meu Deus do céu, eu vou... Que aí outras coisas, né, que aconteceram lá. Deixa eu ver aqui se eu lembro de mais alguma coisa. Se tu ler mais alguma página, a gente encerra o podcast agora. Pode encerrar, a gente já vai tá embora. ótimo. Pois é, então, assim, e Deus trabalhou muito essa questão da identidade em mim, porque por eu não me enxergar como filho, como herdeiro, eu não me sentia capaz de fazer nada, eu não me sentia capaz de estar falando em público, eu não me sentia capaz de estar assumindo responsabilidades, porque eu não tinha firmado ainda a minha identidade. E é muito louco, Marquinhos, porque você até poderia fazer, mas por conta do serviço. Do serviço. E eu fazia. Você fazia porque, de novo, você foi o meu líder de PG, né? Você dava o estudo, você em acampamento, assim, toda vida que a gente lembra de JDL, a gente lembra sempre do Marquinhos. Então, você sempre estava fazendo muitas coisas. Mas é que tá, você estava fazendo porque te era pedido, ou porque você estava na casa do seu pai e você tinha que servir, né? Você servia por amor, e eu acredito que sim, era por amor. Mas era sempre num lugar de servo. Não era porque você entendia que você era filho,
né? E quantas vezes, quantos de nós talvez não estejamos nessa posição de saber ser filho, saber ter consciência, porque você falou assim, eu entendia, né? No meu racional, as pessoas me perguntavam e eu falava que era filho, mas eu nunca tinha entendido o que era ser filho. Exatamente. Por isso que vocês pediram para eu me apresentar, eu me apresentei desse jeito. Filho e herdeiro do Altíssimo. Meu Deus. Foi um entendimento realmente que mudou minha vida. Que foi a partir daí que eu comecei a andar no propósito. E que eu comecei a sentar na mesa com o pai. Sim. Porque é que a gente só fala filho pródigo, o outro é o não pródigo, é o filho que ficou em casa. O pai recebe o outro filho, faz uma festa e tudo, e chama ele. E ele não quer sentar na mesa do pai, né? Na mesa com o pai, com os irmãos, com o irmão. Então eu estava nessa condição. E eu já tinha visto essa passagem várias vezes e nunca tinha me enxergado ali. Né? E foi algo assim realmente que transformou a minha vida. Né? Essa cartinha aqui tá bem guardada aqui, que toda vida que eu quiser eu volto lá, dou uma relidazinha nela. Pra lembrar de onde você veio, né? Exatamente. De onde você foi encontrado também, né? Eu preguei já sobre essa passagem, foi no Basileia. Foi a primeira vez que eu preguei, inclusive. E engraçado, eu não fazia a menor ideia de que o Renovo tinha sido a respeito desse tema para você, né? Sobre filiação. E eu acho que todo tema de filiação, ele acaba batendo também em questões de paternidade, né? Seja ela qual for o seu problema. Se seu pai não era ausente, ou se seu pai não era um bom pai, né? Se, sei lá, ele maltratava, ou algumas coisas que desencadearam um comportamento ruim. Né? E eu fui muito marcado com isso. Meu pai é um excelente pai, né? E confesso que talvez 90%, se existisse essa métrica, né? 90% da culpa seria minha, porque eu tirei ele do lugar de pai da minha vida e virou meio que marido da minha mãe, e misturou os hormônios e virou uma disputa, e eu o desonrei sem saber que estava desonrando, né? E depois as coisas se resolveram, mas eu acho que nada se resolve sem um perdão. Essa é a verdade, né? É como se você só... botou debaixo do tapete, agora estamos bem, somos amigos. E existe aquela coisa que talvez ninguém nem saiba que é um problema, ou que tem que ser visitado. E os anos, a rotina vai passando. A verdade é que o dia a dia, ele engole muitas coisas da gente, né? E eu não tenho tantos anos de crente como a Mari e como o Marquinhos, né? Eu me converti em fevereiro de 2018, então vai ter aí mais ou menos 6 anos e alguma coisinha. Comecei a visitar a igreja 6 meses antes da minha conversão. Mas, enfim, exatamente, não lembro do dia, mas foi entre o Natal e o Ano Novo de 2023 que eu vim sentar com meu pai para pedir perdão, assim. E eu tinha entendido isso alguns meses antes e confesso que fiquei ruminando porque não sabia como visitar, né, esse assunto de novo. E é tanto que quando eu comecei a visitar, a primeira coisa que ele disse foi: o quê? Mas não, isso aí tu não precisa pedir perdão por isso. Não, isso passou. Eu falei: não, precisa. E por que eu tô dizendo isso, né? É porque quando eu preguei no Basileia, eu lembro de ter falado assim que a pregação a parábola do filho pródigo, ela passa despercebida na gente, porque às vezes a gente foca ou no filho que ficou ou no filho que foi embora, mas na verdade a parábola do filho pródigo é sobre o pai. Exatamente. Né? Assim, ele é pouco citado, não existe muita história sobre ele, mas você entende que existe uma ação padrão, de que ele até deixa você ir, mas ele tá lá todo dia te esperando voltar, né? E quando volta, existe um banquete para você, existe acesso a umas novas coisas. E aí eu tô comentando tudo isso porque a primeira vez que eu preguei deve ter sido agosto do ano passado, né? Então tem alguns meses já aí. E aí passou-se o tempo, muito tempo já, né? E 15 dias atrás, foi uma semana antes da semana da conferência, eu fiquei doente. Na segunda-feira eu fui para casa. E é engraçado porque no meu tempo, a coisa que eu mais gosto de fazer é ler. Meu hobby número 1, especialmente a Bíblia, né? Se eu tiver que escolher uma leitura, sempre vai ser a Bíblia. Quando eu posso, até em detrimento de coisas técnicas mesmo, né? De profissão, essas coisas. Então, e nesse tempo que fiquei doente, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei: cara, trabalhando em casa eu rendo mais, vou fazer tudo que eu tenho para fazer e vou aproveitar esse tempo para assistir pregação, ler a Bíblia. Cara, foram 3 dias que eu não assisti nenhuma pregação, eu não conseguia nem orar, não louvei. Eu toco violão, né? Não louvei. E também não li a Bíblia.
E aí eu perguntava, Deus, que bloqueio é esse? Aquela sensação de céu fechado, né? E, cara, assim, eu tenho um coração muito parecido com o seu, assim, não tenho esse problema com timidez, pelo menos eu acho, né? Eu vou até orar depois de sair daqui. Mas eu tenho um coração muito disso, de fazer. Eu sou muito fazedor, apesar de ser sonhador também, mas eu sou muito fazedor, né? E aí, quando eu orei, Deus só me falou uma frase e depois veio um silêncio de novo, que foi exatamente essa frase. Você tem feito muitas coisas pra mim, mas eu não te chamei pra fazer nada pra mim. Eu te chamei pra ser como eu. E pronto, acabou aí. Na primeira coisa que eu pensei, eu falei, Deus, vou parar aqui, vou rever, eu devo estar em pecado com alguma coisa, né? Aí comecei a rever, cara... O que é que eu posso fazer? Né? O que é que eu posso fazer pra resolver esse problema, né? E aí a resposta foi, cara, não, você não tá vivendo... E quando eu digo assim, viver no pecado, é, sei lá, imoralidade, é falar nome feio, ou coisas assim, né? E aí, na verdade, eu estava assim, digo isso com muito cuidado, porque... Quando você faz muitas coisas para Deus, ele tem que ser o primeiro porquê. Se ele for o segundo porquê, eu tô fazendo para Deus, mas ele não é o primeiro porquê. As coisas estão erradas. Em algum momento você vai ter um empecilho. E foi muito isso que Deus me visitou, né? Ele foi exatamente isso. Foi, cara, amém. Você ama ler a Bíblia, você lê a Bíblia para me conhecer, mas esse não é o seu primeiro porquê. Talvez o seu primeiro porquê seja, porque você vai falar no PG, porque você tem que escrever isso, porque você tem um podcast, que você vai aconselhar alguém. E tudo isso é legítimo demais, mas se estiver na frente do que Deus quer para você. E tudo isso também impacta, né? Misturando aí os assuntos. A semana que eu fiquei doente, o que Deus falou, o perdão com meu pai, a história do filho pródigo, da forma com que a gente se enxerga diante de Cristo, né? É isso, assim, cara, essa mentalidade de filho, de servo, ela é tão real, porque eu acho que é o obstáculo menos óbvio e mais comum que você vê na igreja de hoje, né? Porque quem tá lá servindo muito, quem tá pregando muito, quem tá tocando muito, seja lá qual for o ministério, a primeira coisa que você pensa já é crente. Esse é sólido. E quando você permanece por muitos anos fazendo a mesma coisa sem nenhuma intercorrência, né? Tipo, caramba, Marquinhos tem 10 anos que eu não me lembro de um escândalo, assim, de dizer, tipo, cara, sei lá, Marquinhos pecou. Não. Alguém ficou com raiva do Marquinhos, saiu do PG porque ele falou de não sei o quê. Cara, não lembro. É um dos caras mais constantes que eu conheço na igreja. E ninguém imagina que, na verdade, você viu isso. E talvez ninguém nem imaginasse que eu vivesse. E talvez outras pessoas vivam e nunca vão ter a oportunidade de falar, né? Mas é essa palavra de esperança que a gente tem que trazer, que existe esse caminho de volta. E que o caminho de volta, muitas vezes, é lugar de humilhação. E foi literalmente o que eu falei. Eu falei, Deus, se o Senhor quiser me parar em tudo para eu voltar a ser um homem de oração, né? E porque o mais engraçado disso, que o top 1 coisas que Deus fala comigo é leituras. Especialmente a Bíblia, lógico, porque esse aqui é o mais óbvio, né? Tá na cara que Deus fala, mas eu comecei a ler, eu nunca não termino de ler um livro, isso é muito doido também. Tava lendo um livro do Fábio Coelho que era sobre profecia. E por algum motivo passei 2 meses lá, o livro lá, e eu não conseguia ler. E aí eu comecei a ler um livro enquanto eu estava doente, chamado Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Cara, leiam esse livro, eu tô na metade dele, mas ele basicamente são 20 relatos breves de 20 grandes homens de Deus. Aí fala... Eu tenho esse livro. É muito bom, cara. Você já leu? Eu não terminei, mas eu tenho. Ele fala de... Eu já consigo deixar vários, assim, pelo menos. Pois é, tem... Temos aqui um equilíbrio. Não consegue terminar. Tá tudo bem. É porque Deus queria te dar só até ali. Depois é um momento que você vai revisitar. Mas aí... Tá tudo bem, gente. Não terminar o livro e você não conseguir não terminar. Tá essa é uma coisa minha. Essa é uma coisa... Tá a hora de Deus tratando isso também, né? Mas amém. Aí esse livro fala de muitos homens, os clássicos que você escuta aí, várias pregações. George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, Martin Lutero, Charles Finney, George Miller. Cara, tem... Meu Deus, assim... E uma coisa que eu observei dos, sei lá, 10 caras, 11 caras que eu já li, dos 20, é que eles fizeram muitas coisas incríveis. Cara, Lutero tem as 95 teses e traduziu a Bíblia e não sei o
e Jonathan Edwards teve aquele sermão lá incrível para 6 mil pessoas. George Whitefield era escutado a 1 quilômetro de distância, mas o Como top é que ele lembra, Marquinhos, de tudo isso? Eu não consigo, mas ele lê um livro, ele consegue descrever completamente tudo que ele leu. Eu li o mesmo livro, menos página, ainda lembro de metade. Não lembro de nada. Tu lembra só que fala dos caras, né? Meu Porque nós somos complementares. Mas é isso, a gente... Mas o top 1, cara, são caras de oração. Assim, todos você encontra relatos. Tipo assim, o cara entrou no quarto e esqueceu de comer, de beber, porque ele tava... relacionamento com Deus. É o relacionamento com Deus que vai fazer as coisas acontecerem. Você pode fazer até um certo ponto. E amém. Porque você tem capacidade para fazer até um certo ponto. Mas o extraordinário só vem com Deus. Sim. Esses caras só estão marcados pelo relacionamento deles com Deus. Não é porque eles foram crentes, super crentes. Né? Inclusive, no dia que puxei esse papelzinho lá, a pastora lá falou, nós não devemos ser super crentes, mas super dependentes. Isso. É exatamente isso. É onde a coisa acontece, quando você diz assim, Deus, eu não sei mais o que fazer. Ele, opa, é aí que eu queria que você estivesse. Imagina se a gente estivesse sempre nesse lugar, né? Ele seria sempre mais, assim, porque a gente acaba se colocando muitas vezes nesse lugar. Eu acho que a grande questão, né, talvez do crente há mais tempo, é esse lugar, assim, de se colocar numa posição de orgulho, às vezes, né, assim, na maioria das vezes orgulho. E quando, na verdade, o conhecer mais a Deus, ou conhecer mais de quem Deus tem que me colocar nessa posição de dependência, porque eu sempre vou voltar para o lugar de ser filha. Eu posso ser muitas coisas. É aquela questão de que a gente sempre atribui, sei lá, hoje no mundo, a gente atribui aquela pergunta, né? Quem é a Mariana? Quem é o João Magno? Quem é não, eu sou engenheira. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente atribui a uma profissão que é o quê? É o que você faz, né? É o que você aprendeu a fazer, talvez. Mas quem você não tem nada a ver com o que você faz. Perfeito. Entendeu? Então a gente fica às vezes preso a algo que não nos prende ou não deveria nos prender, porque você tem que ter uma função, né? Eu não tenho que ter uma função. Eu já sou filha, sabe? Como você falou, eu sou filha e herdeira. O herdeiro, ele não fica preocupado com o que ele tem que fazer, ele já recebeu algo, sabe? Então eu acho que nós, enquanto conscientes da presença, conscientes de sermos filhos, a gente precisa andar sobre uma verdade. E a verdade somos filhos. A verdade somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. Você não é a sua profissão, você não é o que as pessoas falam de você, e muito menos que hoje está na moda, você não é o que você sente. É que hoje a pessoa, até falei no acampamento, se você se sente uma abóbora, você é uma abóbora. Não, você não é. Ou você se sente... e aí, desculpa, Marquinhos, mas você se sente de acordo com a emoção daquele momento. Então, sei lá, eu sofro com ansiedade, então eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa triste. Eu sou uma pessoa... Estou, né? Você pode estar em um dado momento da sua vida, mas você não é definido por aquilo. Você não é isso. Todas essas coisas, elas são voláteis, né? Elas vão e voltam, sentimentos vão e voltam, empregos vão e voltam. O que as pessoas falam, então, falou, foi embora, foi no ar. Foi no vento. Né? Então, e as pessoas se pegam muito nessas coisas. O que é que me define? Minha profissão? Como eu me sinto? Como os likes, né? O que é que as pessoas falam de mim? E isso não tem raiz em nada. Não tem raiz em nada. Quando você entende que você é filho e herdeiro, você entende a sua raiz, a sua essência, né? Que é Cristo Jesus. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Então, a gente volta para esse ponto. É isso que vai te definir. Quando você assume essa identidade, que o herdeiro, ele tem a autoridade do pai. Sim. Então, você tem autoridade para vencer qualquer área da sua vida, porque o pai está contigo. Sim. E a partir daí é que você se torna livre. Quando você consegue se livrar das coisas que lhe amarram pela autoridade de Cristo que está em você. Simplesmente pelo fato de você entender que Ele é seu pai. Olha como é simples. Sim. E é simples e a gente complica, né?
Foi isso, resumindo, o que eu aprendi lá no Renovo, que Deus me chamou na mesa para conversar. Sim. Me fazer entender que eu sou filho e herdeiro, e a partir daí ele me encheu da autoridade dele para eu quebrar a timidez. Amém. E entre outras coisas. Glória a Deus. Amém? Amém. E aí, Marquinhos, acho que caminhando já aí pro nosso encerramento, né, do nosso podcast agora. Não para de encerrar, não. Tem uma bandeirinha aqui, uma bandeirinha do backstage. O ponto. O ponto. Aqui mais alto para o microfone pegar. Não tá pegando, não. Vem pra cá, Nosso vem pra cá. backstage. Falando... Tem alguém na mesa. Eu tava orando há pouco tempo, justamente para dar certo, que coubesse o momento dessa pergunta. Eu acho assim, o grande resumo do podcast foi muito sobre a herança e se reconhecer como filho. Poderia se resumir nisso. E você falou muito sobre a autoridade. Eu tava falando assim, Deus, por favor, que chegue num momento que eu possa pedir para ele falar na prática. E eu queria que tu trouxesse o testemunho com a Ariane, com a sua esposa. Certo, glória a Deus. Eita, Tem uma outra pergunta também. Vixe. A questão de como foi que você foi, né? Não, mas acho que já foi. Tu foi quase... Não, mas foi quase forçado. Tu queria ir? Não, assim, realmente... Eu queria, mas não queria, porque... Sempre quando eu tenho que... Aqui o babão, né? Tem que passar um tempo longe da família, da minha esposa, dos meus filhos, eu fico meio assim, chateado, vou triste. E principalmente aí que eu tenho que passar uma semana sem nem pegar no celular. Sim. Né? E a Ariane com o Bernardo e grávida do Gustavo, né? E aí, mas... Chegou certo. Lá, deu tudo certo. Agora volta na pergunta do João Arthur. A gente... No último dia do Renovo, eu até achava... Era sábado de manhã, ia ser só pela manhã... Eu achei que não ia ter mais nada, ia ser só uma foto oficial, aquelas coisas de despedida. Sim. Tanto que eu nem anotei nada, nem levei o caderninho lá. Só que foi excepcional. Teve o pastor Jean, foi falar sobre a ativação do Espírito Santo lá. E ele contou um testemunho lá a vida dele lá, que tem muitas pessoas que ministram na instância que moram lá. Uhum. Tem gente que vai, passa o Renovo ministrando e volta para sua cidade. Mas tem gente que chega um período da vida que eles resolvem se mudar para lá. Tem casas perto. E esse pastor Jean, acho que ele morava em Brasília, não sei. Ele passava, 15 dias lá e um mês na estância. 15 dias lá. E toda a vida que ele ia para a casa dele lá em Brasília, ou onde quer que seja, ele... No último dia, antes deles voltarem para a estância, a mulher dele e a filha faziam uma grande faxina na casa. Uhum. Esfregava tudo mesmo para poder passar os 20 dias, um mês que eles iam ficar longe. Quando eles voltarem, a casa tá limpa. Mas dessa forma, toda vez que eles voltavam, eles viam que tinha poeira. Mesmo a casa toda fechada, tinha poeira, tinha aranha, tinha barata, acabava entrando. E aí ele falou que desse jeito é o nosso coração quando a gente aceita Jesus. O Espírito Santo vem e faz uma faxina tudo. Sim. Geral. Leva tudo, tira a aranha, tira a poeira, limpa tudo. Só que a gente não convida tanto ele a entrar. Né? A gente acaba deixando isso passar. E aí vem a poeira de volta, vem a aranha e começa a adentrar no coração. E aí, nesse dia, depois que ele fez a explicação, ele explicou várias coisas sobre o Espírito Santo, né? Dá outro podcast aqui. E aí ele disse, eu vou fazer a oração aqui para ativar o Espírito Santo em vocês. Uhum. Então, aí ele falou, quem já é batizado, começa a orar em línguas, quem não é, prepara. E ele foi de um em um, e foi gente caindo, foi gente orando em línguas, foi gente... Sim. Todo jeito. E lá, quando eu tava lá, eu falei, cara, era pra Ariane estar aqui. Eu queria que minha esposa estivesse aqui, porque ela tinha uma trava nessa área. Uhum. Devido a uma situação que aconteceu, uma mulher que orou e era para orar, para batizar no Espírito Santo, e a mulher entregou uns recados do inimigo, vamos dizer assim. Rapaz. Que travou ela, entendeu? Porque ela achava que ela não era eleita, entre aspas, escolhida para poder ser batizada no Espírito Santo. Então ela, por muitos anos, foi travada e eu não tinha o entendimento para poder fazer nada na época. Então, nesse momento eu falei, rapaz, era para a Ariane estar aqui. E aí o Espírito Santo falou aqui, ó, até aqui anotado com um asteriscozinho, ó, ativar o Espírito na minha esposa. Ele falou, quem vai orar por ela e batizar ela no Espírito Santo é você. O Espírito Santo falou comigo ali na hora.
E eu anotei, eu amei. Vamos lá. E aí fica aquela coisa, né? Será que era o Espírito Santo? Será que era eu pensando? Será que era meu ego? Não sei. E aí passou dezembro todinho, não deu pra eu falar pra ela, amor, preciso ter um momento contigo pra gente orar, pra gente conversar. Ela, não, hoje não tá. Beleza. Passou, quando chegou em Mas janeiro... ela sabia que era isso? Não falei. Senão ela queria no mesmo dia. Mas quando foi em janeiro, aí consegui um dia, o Bernardo mandei lá pra minha mãe, fica lá esse sábado aqui e tal. E aí eu sentei com ela na sala, e aí eu na dúvida, né? Será que é a minha cabeça, o meu coração pensando ou se é o Espírito Santo? Eu falei, Espírito Santo, vem aqui nesse lugar, eu quero te sentir. E na mesma hora eu sentia... comecei a falar embargado, vontade de chorar. Eu falei, não, ele tá aqui, vai acontecer. E eu comecei a explicar várias coisas que eu aprendi no Renovo, na palavra do pastor Jean. E ela bem séria, escutando, bem séria. E eu, não sei se vai dar certo não, porque ela tá muito dura. E aí eu terminei de falar, amor, era isso que eu tinha para falar para você. E o Espírito Santo disse que eu ia orar por você, você vai ser batizado aqui e vamos orar agora. Ela, tá certo. Aí ela ficou em pé, fiquei em pé, comecei a orar, e ela bem dura lá. Comecei a orar, abriu com o olho assim e tal, para ver se estava acontecendo alguma coisa. Aí comecei, seja cheia e tal. Aí eu comecei a orar em línguas, e aí ela só um soluçozinho, né? Aí eu só disse, comecei a chorar, e começou, menina. E aí ela falou em línguas, ela orou em línguas, e ela foi batizada no Espírito Santo na sala lá de casa. Rapaz. Na sala, eu tenho foto das câmeras isso? lá e tal, Deus. na sala lá de casa. E era o último dia do 12x12, né? Sim. E aí de lá a gente foi direto pro culto de meio-dia que ia ter. E até teve a Demétria lá, a pastora Demétria. E aí ela falou, abra a boca e fale o que o Espírito Santo tá falando. Aí foi que a Ariane começou a orar. Uma rajada. Isso, né? E no dia lá teve um acampamento, né? Que a gente orou também para batizar o pessoal pelo Espírito Santo. E o engraçado foi que no começo, o Espírito Santo falou comigo, vamos batizar o pessoal aqui no Espírito Santo. E eu fiquei, de novo, duvidando. Será que é a tua vontade ou será que sou eu? E veio aquela mesma sensação, aquela mesma... o Espírito enchendo mesmo. E eu falei, o Espírito Santo tá aqui, vai acontecer. E só quem esteve lá sabe, né, não, João? Que bom. Foi maravilhoso, assim, muita gente, muitos testemunhos, muitas pessoas sendo batizadas, assim, coisas sobrenaturais que Deus fez lá no acampamento do Jota lá. Eu ia, pra encerrar, né? Mas é porque... encerrar pro meu lado. Não, assim, pra mim, né? Uma coisa que ficou muito, muito forte de tudo isso, eu queria saber do e agora, Marquinhos. E agora? Depois de tudo isso, né? Depois de tudo isso que aconteceu, né? Do que Deus ministrou ao seu coração, o que você viveu, que você tem vivido, acho que em família, na igreja, né? Ministerialmente. Uhum. E agora, assim, o que é que Deus tem falado contigo? Agora eu tô assim, eu nunca tive um relacionamento tão próximo com o Espírito Santo como eu tô tendo agora. De realmente esperar ele dizer o direcionamento. O próximo passo. Isso aqui é o Espírito Santo guiando. Amém. Muito provavelmente eu não vou escutar esse podcast. Porque senão eu ficar, minha voz ficou estranha, não sei. Eu sou assim. Então, só de eu estar aqui é o Espírito Santo guiando. Amém. Né? Então tem tido... teve esse convite, né? Tive outro convite, vou pregar em breve também, de novo, já teve outro convite. Então, eu estou sendo guiado pelo Espírito. Glória a Deus. Tanto na área, entre aspas, espiritual, que não tem isso, é tudo uma coisa só. Mas, digamos assim, no servir, como na minha área profissional, na minha vida, em todas as áreas. Eu estou simplesmente deixando o Espírito Santo me guiar. Amém. E eu não tenho planos. Amém. É ele que faz meus planos, entendeu?
E o que eu tô querendo é simplesmente buscar mais e aprender mais dele, ter mais relacionamento com ele. Glória a Deus, Marquinhos. É isso que tá pra agora. Glória a Deus, Eu acho que bom. esse deveria ter sido o episódio 00. Porque foi a essência do puro e simples, né? Você vê um cara que serviu na igreja, que era da igreja desde Novinho. bebê praticamente, não é nem criança, é bebê. E até hoje permaneceu na fé, sempre estava lá servindo, envolvido, se movimentando e tudo, mas ele encontrou o significado da caminhada dele quando ele descobriu que ele era filho. Talvez Sim. essa é uma das primeiras coisas do evangelho, né? Sim. Essa é uma das primeiras coisas. Aí depois você vem falar de uma relação com o Espírito Santo, né? Como você se relaciona com a Trindade, sim, importa, né? Isso é papo para outro podcast, mas... Ou não, né? Não sei, vamos deixar isso aí. Mas isso importa muito e você vê, não, eu só vou ser batizado no Espírito Santo quando, cara, a mulher dele foi batizada no Espírito Santo na sala de casa. E se ele foi para oração de meio-dia, isso devia ser 11 horas da manhã, né? Exatamente. E 11 e 18. Como é importante a obediência nesse sentido, Exato. né? Porque isso poderia não ter acontecido. E ainda sabe? tem esse ponto, né? De que é muito mais comum do que você pensa, é muito mais natural. E segundo, né? Olha o fruto que uma obediência de um homem teve na vida de uma outra pessoa. Sim. Lógico, o que Deus quer fazer, ele vai fazer independente, mas eu vejo que existe muita glória, assim, é um presente maravilhoso. Um marido que, né, biblicamente falando, é responsável financeiro, espiritualmente e de segurança física, né? Para uma família, tá fazendo isso. Tipo, é um simbolismo muito importante. E mais uma vez, você tá no lugar de um pai da família. Você tá sempre rodando em cima disso. Aí, enfim, cara, isso é muito importante, porque a caminhada cristã, na verdade, acho que na Bíblia toda, se você ler, Jesus e Deus, né, pedem pouquíssimas coisas de você. Eu acho que uma prova de amor, apacente minhas ovelhas. Né? Outras coisas que pede realmente são o que é pecaminoso, que não é, né? A Bíblia deixa bem claro de uma atitude coerente, mas no mais acho que é ir por todo mundo fazer discípulos, né? E pregar o evangelho, tipo... E antes de tudo isso, ele só E antes chama de tudo pra isso, pra ser filho, pra ser filho. né? Porque todos os apóstolos passaram por um intensivo aí de anos com Jesus para conseguir depois irem pregar o evangelho, né? Foi falado no episódio do John, eu tava reassistindo, eu assisti um pedaço hoje e grande parte ontem. Eu me emocionei de novo, especialmente na parte quando ele fala de Pedro, né? Que fala assim, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você tem o espírito de Elias, né? Nem lembro da passagem direitinho, mas... E aí Jesus olha para ele e pergunta, e você, quem disse que eu sou? Aí ele fala, não, você é o Messias, o aguardado. E aí Jesus olha pra ele assim, e você não é mais Simão, você é Pedro. Aí assim, a partir dali, ele virou Pedro, né? O Pedro que a gente conhece. Cara, E é engraçado, porque voltando à história do Marquinhos, ele virou o Marcos recebeu Filho, um né? novo nome. Perfeito. Marcos Filho, você mudou a sua identidade. Ele mudou a sua identidade, você abraçou a sua nova identidade. Meu Deus, que lindo, Marquinhos. Que lindo. Como a gente volta, né, para esse lugar. É algo que a gente escuta falar, né? Você falou, essa pregação talvez eu tenha escutado diversas vezes. Pra tu continuar falando, porque eu acho que é tu que tem que falar. Eu acho que isso é do Espírito. Eu nem sei se tu sabe. Mas hoje a gente recebeu uma mensagem no direct do perfil do Instagram, né? A Melissa me mostrou que era... Eu não lembro qual era o corte daqui que ela mandou, mas enfim, a pessoa falava assim, eu não sei o que eu quero da minha vida. Aí o comentário da Melissa foi, caramba, as pessoas estão ávidas por uma direção. Tipo assim, acho que esse podcast talvez tenha sido uma direção pra você. Aí o resto eu acho que é contigo. O Espírito Santo vai falar alguma coisa através de você. Meu Deus. Amém. Eu acho que tudo que a gente ouviu aqui nada mais é do que um convite de volta, né? Acho que a primeira vez que quando Deus fala com a gente voltando aqui lá para Gênesis, que Caim e Abel, né? Quando um mata o outro e ele chega pro irmão que matou e diz assim, onde é que tá o seu irmão? E ele fala, eu tenho parte com meu irmão, por que você tá me perguntando onde é que tá o meu irmão? É Deus perguntando onde era que estava o filho dele, né? Onde é que estava o meu filho?
E talvez hoje a gente esteja falando para pessoas que Deus tá nos perguntando, né? Onde é que você tá? Você é meu filho, não é? Você é minha filha. E eu tenho... E assim como o pai fez com o filho que saiu e depois voltou, ele deu uma nova identidade, ele deu um novo anel, ele deu novas vestes. Existem coisas que o Marquinhos, antes de ter a percepção e a consciência de ser filho, ele fazia como se esconder, como dizer não, às vezes, para algumas coisas, mas hoje já não cabe mais. Então, o Marquinhos hoje tem novas vestes. O Marquinhos hoje sabe o que é que não cabe mais para essa estação, porque hoje ele entende que ele é filho. O Magno, ele já entende que algumas coisas não cabem mais, algumas palavras na boca dele não cabem mais, algumas atitudes não cabem mais, porque o Senhor já mudou a sua identidade, o Senhor já te deu uma direção, Ele já te deu um novo falar, um novo andar, um novo pensar, um novo coração. Então, assim como Ele já fez comigo, sabe? E para todo mundo que às vezes a gente tá tão próximo, mas que às vezes tá tão próximo da gente e a gente não sabe que tá perdido. É um filho que tá perdido dentro de casa. Mas o Senhor tem nos chamado, e o meu coração tá queimando muito agora, mas o Senhor tem chamado os filhos dele de volta, sabe? Aleluia. Mesmo que você esteja perdido dentro de casa, ele tem nos chamado pra perto. Ele tem nos chamado para um abraço, para um encontro, né? O pai foi encontro do filho. Então, o pai, ele tem ansiado por esse encontro, sabe? Encontros de filhos. O filho que estava perdido e voltou, e o encontro do filho que estava dentro de casa, e ele chama, ele disse: "Ei, vem sentar aqui com a gente, vem participar desse momento com a gente." Então, que a gente possa se recusar a ir de encontro ao Pai, sabe? Assim, que a gente possa se recusar a não ir de encontro ao Pai, porque a coisa mais preciosa do mundo é ter um encontro com Deus. Aleluia. A coisa mais preciosa do mundo é ter um encontro com Deus. Acabamos voltando para a passagem do filho pródigo. Enquanto estava falando, Deus me deu um discernimento, né, de que o filho voltou para casa porque a casa nunca mudou de endereço. Sim. Assim, eu não sei qual foi o lapso de tempo, né, de que o filho pródigo saiu da casa, mas a casa não mudou o endereço. Deus não muda de lugar, né? Ele tá sempre lá com você. De braços abertos te esperando, né? Quando vocês estavam falando, acho que o Marquinhos estava um pouco depois dele ler a carta, eu abri a Bíblia, depois desse tempo que eu contei, né, desses dias, eu tive um encontro com Deus muito forte hoje é o quê? Um feriado na quarta-feira, quebrou a semana inteira. Mas eu acho que foi na terça-feira, terça e quarta, eu tive um encontro com Deus, né, que eu tô lendo Romanos, e aí Deus me incomodou esse ano a ler o livro várias vezes. Então eu leio uma vez corrido, depois eu leio marcando, depois eu leio escrevendo. E Deus vem me dando várias coisas, né? Ele vem ministrando de várias formas diferentes. Só que nesse dia eu acabei de ler isso, e sabe quando você acaba de ler e fala assim, cara, não é só isso. Tem alguma coisa aí. Eu tava de jejum. Isso foi na terça-feira. E aí Deus falou assim, olha, você vai orar em cima do Salmo 33 e Salmo 34. Tá até marcado aqui, essa Bíblia é relativamente nova, né? Então os outros salmos não estão grifados. E aí o Salmo 34, eu senti que é para alguém, né? E faz sentido para mim também, porque depois desse tempo de que Deus ficou em silêncio de propósito, porque eu acho que ele fez com que... Foi um tempo de encontro, né? Ele ficou em silêncio para que eu buscasse ele de novo, né? Em primeiro lugar, nas primeiras coisas. E aí o Salmo 34, uma parte dele diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. E o Senhor livrou todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem e os livra. Enfim, esse salmo continua, ele é bem lindo, o Salmo 33 e 34, leiam aí. Mas, enquanto a Mariana estava falando, foi esse discernimento. Eu acho que tem pessoas que estão servindo na casa e não entenderam o lugar de filho, mas eu acho que essa mensagem foi para alguém que foi machucado
para um irmão, não sei qual foi o motivo ao certo, mas eu entendo que foi alguém que foi tirado desse lugar de filho com algo que foi dito, com a sensação de não pertencimento, né? De que você não é digno, de que você não tem lugar aqui. E aí a palavra que eu queria deixar de esperança para você é que sim, você tem lugar aqui, sim, a casa continua no mesmo lugar e nós estamos todos te esperando, porque, mais uma vez aqui, os que olham para ele ficarão radiantes. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Ele me acolheu esses dias. Depois de dias de silêncio, quando eu orei esse salmo, eu li. Eu falei, Senhor, é por conta da tua misericórdia que eu respiro. É por conta da tua sabedoria que eu consigo vivo. Né? Por conta, enfim, de tantas coisas. E se ele me acolheu, ele vai te acolher também. Amém. Ele acolheu o Marquinhos depois de 20 anos, né? Até mais desse primeiro temor, né? Acho que acolheu a Mari em outros momentos, a gente vai chegar nesse podcast agora da gente. Mas é isso. Eu não lembro o nome da pessoa, mas eu creio que também não só seja ela. Se você não sabe o que fazer, eu sei. Busca o Senhor e Ele vai te acolher. Amém. Ele vai te dar, vai pegar aquilo que é um trauma para você, aquilo que te machuca e vai fazer a sua força desse lugar. Como fez conosco, né? Sim, com como todos nós. Já diria Thales Roberto, olha o que ele fez comigo, né? É isso. Amém. É isso, glória Amém. a Deus. Agora eu acho que podemos encerrar. Depois de já chorar litros e litros. Mas tudo bem. Vai ficar pra parte 2. Aí a gente traz Marquinhos e a Ariane. Aí a Ariane conta o outro lado da história. O outro lado da história. Glória a Deus. Você encerra hoje, Mário. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigada, Marquinhos, por ter esse tempo com a gente. Foi muito precioso. Como nós acharíamos que iria glória ser. A Deus. Foi muito me precioso. Surpreendeu, confesso. Eu estava com muitas expectativas, mas surpreendeu. Foi muito bom. Muito obrigada por compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Com certeza vai transbordar na vida de muitas outras pessoas, assim como transbordou na nossa. Amém. Ele prega no Move quando, hein, Mário? Vamos chamar. Tô me colocando aí pra... Ele já aceitou, tá ao vivo, já aceitou. Não tem... Vamos sim, eu não posso dizer não, mas não. Amém, glória a Deus, é isso. É isso, amém. Marquinhos. Pois, galera, esse foi mais um Puro e Simples, né? Mais um Puro e Simples. Muito obrigada, João Magno Filho. João Magno Filho, Marcos Filho. Né? Não é Mariana Filha, mas eu também sou filha. De nome, mas é filha, né? Mas eu sou filha. Compartilhe com seus amigos, sua família, seu primo, tio, tia, todo mundo, seu professor, se envia para 257 pessoas hoje. Amém. Beijo, pessoal. Até a próxima. Puro e Simples. Tchau.